Condenar o Bolsonaro em 2025 é impossível, mas até pro STF... Olha, gente, o STF tá tão desmoralizado, mas tão desmoralizado, que nem a imprensa tá acreditando que os ministros vão conseguir julgar o caso da trama golpista e condenar o Bolsonaro ainda em 2025. Quanto mais o tempo passa, mais os buracos da narrativa suprema sobre esse caso da trama golpista aparecem. Sem falar nas inconsistências, incoerências, nas contradições, nas falhas dos ministros, que vão ficando cada vez mais expostas. E aí nem mesmo a imprensa consegue passar pano e se vê obrigada a criticar. Eu quero ler aqui com você um artigo que saiu do Francisco Leali no Estadão, que você vê aí na tela. E esse artigo ele desmonta a narrativa suprema de que Bolsonaro vai ser condenado ainda em 2025. Olha aí, STF pode ter que fazer mágica para julgar Bolsonaro em 2025. Gente, mágica! Mas de onde que ele tirou essa história de Bolsonaro ser julgado em 2025? Para tudo que você está fazendo e preste atenção aqui, a empresa RPN está inaugurando o seu novo site e você vai ganhar 25% de desconto em todos os produtos, mas você precisa fazer agora o acesso rededeprodutos.com ou ligar para 0800 355 3000. Você já conhece os nossos produtos Haircap, para fazer o seu cabelo crescer de verdade. É o único com nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que faz o cabelo crescer de dentro para fora. Dentro do site com 25% de desconto ou você ligando no 0800 355 3000. Tem o Hair Elixir, bloqueador do hormônio DHT para você que já tentou de tudo e não consegue fazer o cabelo voltar a crescer. Para os meus amigos homens, quer virilidade? Quer ter aquele momento importante com a sua namorada, com a sua esposa entre quatro paredes? Você precisa de um momento especial assim. O Cavalo Negro vai trazer de volta a sua virilidade, sem contraindicação e sem efeito colateral. É o melhor produto que tem para os homens hoje em dia e com 25% de desconto. Olha só, nós temos o Curcumã. É o único produto no Brasil verdadeiramente que acaba com todas as inflamações. Artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, adeus às suas dores. 25% de desconto em comemoração à inauguração do site da empresa RPN. O Mind Power é para você que está com o cérebro cansado, esquecimento, TDAH, irritabilidade, não tem paciência para quase nada, você precisa fazer o uso do Mind Power. Está com um problema para você pegar no sono? Para você ter aquela noite tranquila e reparadora, você precisa tomar a melatonina da empresa RPN com 0,21 mg de melatonina por gotas. Nós temos também o Dropix. É para você que quer parar de fumar de verdade. Ele elimina a nicotina do seu corpo, limpa o seu pulmão e você perde a vontade de fumar. Nós temos ainda o Taurina Mais Vida. É o aminoácido mais utilizado nos Estados Unidos e Europa porque faz você viver mais. É um processo de você viver cada vez mais com Taurina Mais Vida. Esses e outros produtos você acessa o nosso site rededeprodutos.com e lá você tem a possibilidade de fazer a sua assinatura. Você escolhe o combo da saúde, vai chegar na sua casa todos os meses, não vai comprometer o limite do seu cartão de crédito e você vai ter a tranquilidade da saúde garantida. Acesse agora rededeprodutos.com ou ligue 0800 355 3000 e garanta a nossa promoção que está válida para o dia de hoje. 25% de desconto, é só você ligar agora, acessar e garantir a promoção. De onde? Ele tirou dessa matéria aqui, que foi publicada pela Andréa Sadi no jornal O Globo e que diz: STF prevê julgar Bolsonaro por golpe ainda em 2025. Gente, só isso aqui já é um absurdo tremendo, porque um julgador, um juiz, ele não tem condição de prever quando que vai encerrar um caso, quando vai encerrar o julgamento, porque isso depende de quantas testemunhas vão ser arroladas, de quem são, de quanto vai demorar para ouvir, de perícias, contraprovas, contraperícias, da análise de documentos, de alegações da defesa. Isso depende de uma série de fatores que não estão ao alcance do julgador. Então eles dizerem que eles vão condenar o Bolsonaro em 2025 é por si só um absurdo. Mas eu complemento aqui. Vão condenar ou vão julgar no Supremo, quando se trata de Bolsonaro, julgar e condenar são sinônimos, né? Então o STF prevê condenar Bolsonaro em 2025 para quê? Para evitar a contaminação do processo eleitoral. Gente, isso aí é a maior balela do mundo. Balela! Eles querem condenar em 2025 por duas razões. Primeiro, para evitar
de todo modo que o Bolsonaro concorra em 2026 para garantir isso e, em segundo lugar, para evitar que o resultado do processo eleitoral da eleição de 2026, com a possível eleição de um Senado e de um presidente da direita, venha impactar no resultado desse julgamento. Porque sim, uma eleição da direita pode impactar com uma anistia, com o que for o resultado desse julgamento. E tem muita gente lá no Supremo que quer trancar, jogar Bolsonaro na cadeia, trancar a porta e jogar a chave fora. Então, para essas pessoas, interessa muito julgar e condenar ele ainda em 2025. Como você sabe, os ministros, eles falam com a imprensa todo o tempo, de modo oficial. Só o Gilmar Mendes deu 9 entrevistas apenas esse ano, e também de modo extraoficial, especialmente para falar aquilo que eles não podem falar, que são proibidos, que é ilegal falar, como isso aqui. E aí eles contam para os jornalistas, como eles contaram nos bastidores, que eles têm um plano de julgar o Bolsonaro na cadeia ainda em 2025. Segundo eles alegaram, eles querem fazer isso aí para evitar a contaminação do processo eleitoral. Mas eu já disse aqui no canal, já mostrei para vocês várias vezes, detalhando que isso aí é uma tremenda balela. Então, se você não viu, me segue para você não perder os nossos vídeos e aciona o sininho das notificações para você não perder nada por aqui, porque agora, nesse vídeo aqui, que a gente tá junto, eu quero me concentrar com vocês na questão do prazo. Gente, quando a gente olha para esse prazo aqui, esse prazo de condenação, de condenar em 2025 é impossível, é infactível. Fica aqui comigo porque os números, os dados e os pontos que foram trazidos por esse artigo aqui do Leale, aqui no Estadão, são incontestáveis. Vamos voltar aqui para ele então e vamos ver o que o Leale diz. Depois ele dizer que tem que fazer mágica para condenar em 2025, olha aqui o que ele diz. O STF terá que definir um novo rito, inventar um novo rito aí, para tentar fazer caber no calendário o processo em que o ex-presidente Bolsonaro e outros 33 foram denunciados por tentativa de golpe de Estado. Ou seja, o calendário que eles estabeleceram de 2025 não bate com o rito. O rito dá muito mais do que 2025. Agora eles vão ter que inventar um novo rito para caber dentro desse calendário. Simplesmente isso. E esse artigo, então, ele já começa aí com uma leve crítica, uma leve ironia, dizendo que o STF vai ter que inventar um novo rito para conseguir condenar o Bolsonaro e os demais réus da trama do golpe em 2025, porque do jeito que as coisas estão hoje, isso vai ser muito improvável. Mas criar um novo rito com o processo já andando significa simplesmente violar os direitos fundamentais, constitucionais e defesa dos réus. Seria o equivalente aí à criação de um tribunal de exceção. Você estaria mudando as regras do jogo no meio da partida, algo que, em tese, não é possível. E aí ele explica o porquê que o STF precisaria de um novo rito. Acompanha aqui. Talvez seja necessário fazer mágica, ou mesmo fatiar o processo, para evitar que a ação judicial seja contaminada ou contamine a disputa eleitoral de 26, ou seja, que seja julgada para 2026. O processo envolve muita gente e, como reza a cartilha do Código de Processo Penal, todos têm prazo e direito para apresentar a defesa, arrolar testemunhas, pedir perícia, fazer prova, fazer contraprova. A única mágica possível aí para Moraes aqui, gente, é violar os direitos de defesa. Não tem outra mágica. Qualquer coisa que o STF faça para acelerar esse processo só para conseguir uma condenação política de Bolsonaro vai ter como implicação e consequência direta a violação dos direitos de defesa de todos os réus. E se você concorda, vai curtindo aí o vídeo e vamos seguir porque a análise vai ficando cada vez melhor. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem como precedente a jornada que o ex-ministro Joaquim Barbosa percorreu no Mensalão. Se seguir a mesma toada, dificilmente conseguirá levar a acusação a julgamento final até o final desse ano. No Mensalão eram 40 réus. A denúncia foi oferecida em 2006. O julgamento para abrir a ação penal só ocorreu no ano seguinte. Gente, olha aí. Dores no corpo. Até quando você vai deixar de viver a sua vida? Imagine um dia ensolarado na praia, risadas ao redor, seus netos correndo pela areia. Agora pense naquele almoço em família, todos reunidos à mesa, ou na viagem dos sonhos que seus amigos planejam há meses. Quantos desses momentos você perdeu por causa das dores que insistem em te prender? Reumatismo, inflamações, artrose, essas condições têm tirado não apenas sua mobilidade, mas momentos preciosos que nunca mais voltarão.
Há quanto tempo você deixou de viver a sua vida por causa das dores no corpo? Entrei em depressão, foi tudo piorando. Não conseguia viajar, não conseguia fazer exercício nenhum, meu autoestima era muito baixo. Enquanto as pessoas caminham pela rua, dançam na igreja ou desfrutam de férias com quem amam, você sente as limitações do seu corpo impedindo a sua felicidade. As dores não precisam mais ser o centro da sua vida. Está na hora de voltar a viver. Chegou ao Brasil uma solução natural e revolucionária: Curcumã, uma fórmula desenvolvida com os mais poderosos ingredientes naturais: cúrcuma longa, colágeno tipo 2 das aves, vitamina D e gengibre. Esses componentes trabalham juntos para combater a inflamação diretamente na raiz do problema, aliviando as dores e devolvendo sua mobilidade. Imagine tomar uma cápsula por dia e começar a sentir a diferença em poucos meses. Relatos emocionantes de quem já usou curcumã confirmam que é possível voltar a viver. Vida nova. Larguei muleta, comecei exercício, fazer caminhada, a casa eu dou conta sozinha, não preciso de ninguém para me ajudar. Tudo tranquilo, sem dor, vida nova. Abraçar os netos sem dor, viajar com amigos e criar memórias inesquecíveis, participar de eventos na igreja com energia renovada. Curcumã não é apenas um suplemento, é uma oportunidade de reconquistar sua vida. Sua fórmula natural atua profundamente, reduzindo a inflamação, fortalecendo articulações e devolvendo sua qualidade de vida. Não permita que as dores continuem roubando os momentos que realmente importam. Curcumã é fácil de incluir na sua rotina, seguro e, acima de tudo, transformador. Ligue agora. Aproveite o preço especial de lançamento e comece a viver novamente. Sua família, seus amigos e principalmente você merecem esse recomeço. Isso. Foi um ano só para receber a acusação, analisar e dizer vamos começar um processo penal. O Moraes acabou de receber a acusação da trama golpista. Como que ele vai fazer isso aí em questão de semana, quando no mensalão, número equivalente de réus, foram um ano para isso? Segue. Para ouvir todas as testemunhas, no caso mensalão, foram consumidos mais de 3 anos. E ele explica, cada réu tem direito a indicar 8 testemunhas. Se alguma delas não é encontrada, a defesa pode recorrer à corte para insistir na oitiva, na inquirição daquela testemunha. Cabe ao relator, então, decidir até quando esperar para ouvir todos aqueles que os acusados desejam que falem a seu favor. Ou seja, não existe tempo hábil para condenar ninguém em 2025. Isso que os ministros estão falando de cronograma para condenar Bolsonaro nesse ano é uma previsão puramente política. Talvez porque eles já tenham precificado esse custo de violar os direitos dos réus, ou mesmo um dane-se. O importante para eles é impedir o Bolsonaro de concorrer em 2026. Até mesmo o julgamento pela primeira turma, algo que o Moraes insiste em fazer, seria uma estratégia que entra dentro desse plano de condenar ele ainda em 2025. Olha aqui, ó. Em 2012, quando o STF decidiu quem condenar no esquema de compra de apoio de deputados pelo governo petista, o mesmo plenário levou 4 meses para emitir as sentenças. Gente, desde a condenação em plenário até a emissão das sentenças escritas, só isso demorou 4 meses. Só isso. Já no caso de Bolsonaro, tudo está programado até aqui para ser decidido na primeira turma do STF, onde estão apenas 5 dos 11 ministros do Supremo. Ou seja, são menos votos para proferir e, portanto, daria para ser mais rápido. Mas as turmas do STF se reúnem apenas uma vez por semana. Para dar conta de um processo com esse volume de réus e documentos, parece pouquíssimo. O calendário da turma terá que prever sessões extras, invadir várias manhãs ou até mesmo consumir espaço nas horas e dias de semana que hoje são dedicados às sessões do plenário. Tem um outro fator complicador aqui, gente. Eu acho bastante possível que no início desse julgamento, a pressão pública, não só da população, mas talvez até da imprensa, seja bem grande para que o STF julgue esse caso aqui no plenário. Afinal de contas, envolve um ex-presidente e uma trama golpista, é um dos casos mais importantes já julgados pelo Supremo.
E pode ser que o Supremo não aguente essa pressão e se dobre, jogando o caso para o plenário, o que vai aumentar ainda mais a duração do julgamento, até porque o Nunes Marques e o André Mendonça, ministros indicados pelo Bolsonaro, podem pedir vista cada um por 3 meses. A chance desse processo não terminar até 2026, inclusive, aumenta muito. Ou seja, gente, em conclusão, é impossível julgar e condenar em Bolsonaro em 2025, porque tem os prazos agora das defesas que está correndo. Em seguida tem o recebimento da acusação, ou seja, o juiz analisa a acusação e diz vale a pena instaurar um processo criminal, estão preenchidos os requisitos para instaurar um processo criminal. No mensalão, como ele bem disse, demorou 1 ano só para isso. Depois tem todas as colheitas de depoimentos das testemunhas que podem não ser encontradas, indicar outras pessoas, pode ter perícia, contraprova, contraperícia e tudo mais, aí alegações finais, aí o julgamento, aí o tempo para elaborar os votos. Ou seja, é impossível concluir o julgamento em 2025. Olha, a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Agora, do jeito que alguns ministros se acham deuses, eles podem querer se apropriar dessa realidade, desse poder. Afinal de contas, eles estão mandando no mundo inteiro, são os xerifes globais, né? E eles podem querer dizer, por STF nada é impossível. E jogar o Bolsonaro na prisão ainda em 2025. Você duvida disso? Me conta, porque eu quero ouvir a sua opinião. Compartilha com a nossa comunidade nos comentários se você acha que é impossível condenar o Bolsonaro em 2025 por todas essas razões que a gente viu, ou que o STF vai agora dar algum jeito de fazer algum tipo de mágica e usar poderes supremos para fazer isso acontecer ainda nesse ano. Conta aí para mim o que você acha e para nossa comunidade. Um grande abraço.